Bom, é segunda-feira, temos toda a questão sobre o governo Biden anunciando ontem à noite um perdão. O governo Biden, na verdade, o presidente Biden anunciou uma medida, eu acho que inovadora. Ele teve a iniciativa de fazer um nepotismo criminal, onde ele absolveu pelo perdão presidencial, que é algo inerente apenas aos presidentes, não só lá como aqui também, mas absolveu o Hunter Biden, que é o filho dele, de acusações e, de mais do que acusações, de condenações. Como é que isso está repercutindo, Wilson? É, de fato, meu caro Zé Inácio, a grande questão aí é que nós temos aí, inclusive foi até o título do nosso programa, anistia boa é anistia para a esquerda, não é? Porque esse aqui é o grande ponto. Se essa questão do perdão total ao filho do Biden é uma medida que, no final das contas, ela, de fato, ela coloca todo o discurso coloca todo o discurso da esquerda por terra, cai por terra. Porque o que ocorre? Essa turma aí do Biden e também da Kamala Harris, eles sempre criticaram o Donald Trump, por você tentar adotar esse tipo de postura. E aí, quando o Biden adota uma postura como essa, isso mostra também uma incoerência por parte de integrantes da esquerda. Aqui, eu, passando de forma muito superficial, conversei com alguns integrantes aqui do Palácio, quando eu estava apurando outras coisas, meu caro Zé Inácio. E aí, um detalhe que eles me falam: olha, Wilson, para a gente não faz muita diferença. A nossa preocupação agora é com o Trump, é o que pode vir a partir, né, a partir da posse do Trump. O governo Biden já é considerado carta fora do baralho, né, já é considerado passado. Então, essa questão especificamente ela é algo que para o Palácio do Planalto é um tanto quanto que indiferente, sabe, Renato? Agora, a questão também é que, como eu falei no início, você coloca de novo a esquerda numa situação muito contraditória, porque também infragiliza o discurso da esquerda internacional e parte um pouco daquela premissa de que, de fato, perdão bom é perdão da esquerda. Quer dizer, é algo muito parecido, não é, Zé Inácio, com a discussão sobre a anistia aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, essa discussão sobre o pele da anistia, após as investigações envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, essa discussão caiu por terra, né? Essa discussão ela foi colocada ali em segundo plano, mas isso mostra que essas questões de você defender o seu personagem preferido é algo que ajuda bastante. O meu caro Zé Inácio, acho que a gente pode passar para o nosso Alexandre Borges, porque ele é o homem que tem acompanhado essa história com muito mais afinco, o Alexandre Borges. Olá, Wilson, olá, Inácio, olá a todos que estão acompanhando. Realmente, eu acho que você fez uma excelente introdução ao tema. É uma questão ética, antes de ser uma questão legal, porque a caneta presidencial, em vários países, como no Brasil, como nos Estados Unidos, tem essa possibilidade de oferecer um perdão presidencial para alguns crimes, alguns condenados, alguns investigados. O que acontece? Isso já aconteceu ao longo da história? Já, e não é ilegal, tá? Tem um caso histórico importantíssimo nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve o escândalo do Watergate, em 74, o Richard Nixon cai, né, ele renuncia, estava se começando o processo de impeachment, quando ele, antes de ser empichado, ele pediu a renúncia ao cargo, até hoje, em mais de 200 anos, é o único presidente que renunciou ao cargo na história dos Estados Unidos, mas os processos continuaram. E aí, quem assumiu o governo americano foi o vice dele, o Gerald Ford. E o Ford perdoou o seu antigo titular, cabeça de chapa. E isso, claro, foi muito polêmico na época, até hoje. Quando se fala em perdão presidencial, se lembra do perdão que o vice do Nixon, transformado em presidente, dá ao ex-chefe por crimes que a gente conhece, o do Watergate, que ele era culpado, né? Nem ele nega, ninguém tem dúvida, foi gravado, os bandidos lá que invadiram a sede do Partido Democrata no complexo de prédio Watergate, enfim. E tiveram outros casos muito importantes. O Bill Clinton, que aí já é do lado democrata, do lado da esquerda, o Bill Clinton deu um perdão também que repercutiu muito no último dia do mandato. O Bill Clinton ficou 8 anos no poder e no último dia ele perdoou um empresário que tinha uma série de crimes, e ele foi lá e deu um perdão para o sujeito no último dia
de governo dele, de 8 anos de mandato. Por uma incrível coincidência, esse empresário era casado com uma mulher que era uma das maiores doadoras das campanhas do Bill Clinton e do Partido Democrata. Aquelas coincidências da vida, né? Então isso também repercutiu muito mal. No caso do Trump, no primeiro governo dele, também repercutiu muito porque ele deu muito perdão. O Trump ele perdoou 73 pessoas no governo dele. Um deles, muito famoso, o Steve Bannon. Que aqui no Brasil a gente teve também o Bolsonaro com o Daniel Silveira, com tantos outros, né? Mas é, sim, uma hora de se rever essa questão que pode ser legal, mas não pode também não ser moral. Ô, Alexandre, tem uma questão aí também, para ver se a gente consegue estabelecer coisa muito bem rapidamente, quer dizer, a gente fala muito da questão da moralidade, né? A questão da moralidade, esse que é o grande ponto. Então, assim, o grande dilema aí realmente é você literalmente não conseguir estabelecer um discurso. Isso pode criar uma situação de embaraço, sem dúvida nenhuma, pro governo Biden, não é? Quer dizer, algo de fato muito, muito, muito delicado. O que vai ficar no legado dele, não há dúvida. Vai ser lembrado, na hora que se fizer um balanço do governo Biden, vai se lembrar um monte de coisa, e uma delas, com certeza, é o perdão para o filho, o problema. Porque foi uma questão muito cobrada, não é, Alexandre? A impressão que se tem é que a gente está falando desde o episódio do Capitólio, ficou, né, houve essa batida, né? Houve, de fato, essa questão intensa, a questão, de fato, que ficou ali marcada, né? Os democratas ficaram o tempo todo batendo, não pode se perdoar o que aconteceu e associar diretamente o que aconteceu no Capitólio com o Trump. Então, me parece, de fato, que é uma questão extremamente incoerente você agora imaginar que definitivamente você pode, de fato, criar uma situação de fato, de perdão pro filho do Biden nessa questão. Ô, Duda, deixa eu aproveitar. A própria ideia de um presidente, numa canetada, dar um perdão, é uma ideia estranha. Mas pelo menos deveria, já que tem a lei, pelo menos quando envolve parentes, doadores de campanha, pessoas próximas, ele deveria ser proibido de fazer, na minha visão. Né? Mesmo que se mantenha essa lei, que eu acho uma lei muito estranha, de um presidente. Isso é uma coisa que vai dos tempos da monarquia, do feudalismo, enfim, de um rei magnânimo poder dar perdão a quem ele quiser e tal. Essa lei eu já acho estranha. Mas mesmo mantendo essa lei, o sujeito poder perdoar parente, amigo, doador de campanha, aí a coisa toma um tamanho ainda muito pior. Alexandre, uma dúvida, só rapidamente, na verdade, duas dúvidas. Primeiro, o novo presidente não pode desfazer esse perdão. Então, se o Trump ficar falando nada disso, o Hunter Biden vai responder por tudo, ele não pode melar o perdão do Biden Senior. Pode? O Congresso pode. O Congresso pode votar e derrubar. O Congresso pode. O presidente não. Entendi. Só outra coisa, eu queria só falar... O que tem precedente também. Já aconteceu nos Estados Unidos de ter perdão derrubado pelo Congresso. Já aconteceu. E a outra dúvida é, esses perdões são só no final de mandato ou o presidente pode fazê-lo a qualquer momento? Exemplo, Trump assume e já perdoa, por exemplo, os crimes do Rudy Giuliani e companhia bela, logo no começo. Ou não, deixa-se esse pacote de bondades ou maldades, depende da interpretação, só para o finalzinho dos seus mandatos. Pois é, voltamos à questão moral, porque a lei, ela te permite que você perdoe desde o primeiro dia. Em qualquer dia do mandato, até porque tecnicamente não faz nenhuma diferença se está no primeiro ou no último dia. Né? Quer dizer, os poderes do presidente não aumentam ou diminuem porque ele está no primeiro dia ou está no último. Eles vão empurrando para o finalzinho do mandato. É aquela história, já está indo embora mesmo, entendeu? Já pediu o carro para o manobrista na festa, aí o sujeito já, entendeu? Tá só ali na porta da festa esperando o carro, aí ele bebe, grita, faz o que, entendeu? Diz, já estou indo embora mesmo, já pedi o carro, enfim. Então, mas isso, de novo, voltamos a questões morais. Então, será que essa história do veto, do perdão, não poderia ser proibido um ano antes de terminar o mandato? É uma discussão, entendeu? Poderíamos ter essa discussão. Mas ele tem direito a perdoar a qualquer momento.